Olá, amigos. Ponto de Vista está começando. Olha, eu acho que ninguém esperava que fosse diferente, embora todos quisessem, né? Todos que são uberabenses. Acabou o sonho da semifinal. Olha, o Uberaba não tem nem o que falar a respeito do jogo de ontem. Ele foi dominado amplamente pelo Cruzeiro e nem poderia ser diferente, porque a diferença de times é brutal. Não dá nem para mensurar a diferença entre Uberaba e Cruzeiro, né? Basta ver a folha de pagamento que se chega à conclusão de que no filme do Tarzan, o Uberaba seria o jacaré. Então não poderia levar vantagem. Mas de qualquer forma, valeu. Vamos esperar os outros resultados da rodada, que será encerrada hoje, para saber se o Uberaba garante a sua vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Olha, e hoje é a inauguração da Marte Minas, que fica ali naquela rotatória da Avenida Santos Dumont. Mais um grande investimento em Uberaba. E segundo o superintendente da Infraero em Uberaba, há a possibilidade de mais voos para São Paulo e Brasília a partir de Uberaba. O João Itacir Freitas disse que os detalhes disso serão anunciados aí nos próximos dias pela Air Minas. Mas há no Jornal da Manhã de hoje um comentário bastante interessante. O uberabense vive se queixando da ausência de voos a partir de Uberaba e enaltecendo a quantidade de voos em Uberlândia, para onde os uberabenses vão para apanhar avião. Ou seja, enquanto o uberabense também estiver se dirigindo a Uberlândia para fazer o seu voo, é óbvio que as empresas aéreas não terão menor interesse em incluir Uberaba em suas rotas, porque isso significa despesa. Ou seja, o uberabense também precisa dar a sua colaboração para que a cidade tenha mais voos. Professor Ramide, o senhor é dado a viajar de avião ou o senhor gosta mesmo de um carro, de uma Mercedes? Eu gosto de carro. Automóvel aparentemente é mais seguro, né? Aparentemente. É medo ou convicção de que o carro é mais seguro? Não, existe a convicção de que viajar de avião é mais seguro. Porém, esse é até interessante essa pergunta. É um medo antropológico. O homem não foi feito para voar. Senão, se fosse feito, Deus teria feito com que ele voasse. Agora, a viagem de carro é mais prazerosa, não é, professor? Desfruta-se mais de uma viagem quando feita de carro, especialmente se for o próprio motorista, né? Porque para a hora que quer. É verdade, né? É verdade. Estica as pernas a hora que quer. Mas é muito mais seguro, né? Põe a música que quer no rádio. Exatamente. Mas até você falou uma coisa aí que se aplica à medicina, viu, Hélio? O que, professor? É o folha de pagamento do Cruzeiro, né? Sim. Não pode se comparar. Será que isso valeria também para a saúde também? O pessoal quer comparar o SUS com o Albert Einstein, né? Pois é, exatamente. Não se faz milagre em medicina, né? Pois é. Aliás, professor, eu tenho uma pergunta aqui que disseram que é para colocar o senhor na parede com essa pergunta. Me passaram um e-mail dizendo o seguinte, que alguns médicos em Uberaba, ao receberem o paciente, estão prescrevendo exames complementares que eles mesmos fazem em suas clínicas. Isso é legal? É ilegal? É ético? Ué, você me colocou na parede mesmo agora. Eu acho que essa resposta poderia, embora seja pleonasmo até falar, ser respondida pelo Conselho Federal de Medicina, né? Aonde que se encontra esse Conselho Regional de Medicina para o povo falar com ele, professor Ramide? Qualquer cidadão pode fazer. Mas o povo tem pedir endereço? Explicações. Não, é muito fácil, né? Muito fácil. Só telefonar na Sociedade de Medicina, em qualquer lugar aí. Né? Agora, normalmente o cidadão tem receio de se queixar para alguns órgãos, né, professor? Porque acreditam muito na força do corporativismo. Por exemplo, o pessoal não gosta de falar com ouvidoria da Polícia Militar, com corregedoria da Polícia Civil. Lá também acontece isso ou não? Não. Há um corporativismo? Não, eu acho que não. O Conselho Regional de Medicina e o Federal estão lá para aplicar a lei. Mas é a aplicação da lei, né?
Quer dizer, não é por motivo fútil aí ou qualquer desencontro que o indivíduo também vai fazer. Agora, a respeito disso, Wellington, existem duas verdades, né? Uma verdade é que, às vezes, o indivíduo, só ele que faz aquele procedimento. Isso aí já não é considerado exame complementar. Aliás, nos consultórios cardiológicos isso é muito comum. Isso. Né? Isso aí, o indivíduo faz o procedimento que é inerente à própria especialidade. Então, isso não significa que seja um desvio ético. Agora, me disseram também, professor, que tem uma OCIP funcionando em um dos shoppings de Uberaba, que é atrelada ao Ministério da Justiça e que está fazendo algum tipo de exame complementar. Isso é possível? Bom, para fazer exame complementar, o indivíduo tem que ser especialista registrado no Conselho Regional de Medicina. E tem de haver um reconhecimento pelo Ministério da Saúde ou não? Não, aí do Ministério da Saúde não sei. Eu sei que para o exercício da medicina, o indivíduo, para estar habilitado, ele tem que ter uma inscrição no Conselho Regional de Medicina. Agora, se o indivíduo não tiver inscrição, é exercício ilegal da medicina. Isso é lei. Está no Código Penal. Como eu, um leigo, devo proceder ao chegar a um consultório, por exemplo, ou a uma clínica, para verificar se ela está legalizada? Ou se o médico realmente é um médico? Por exemplo, se a clínica, pessoa jurídica, tem que ficar exposta lá, essa autorização para funcionar como clínica. Se for um médico, pessoa física, ele tem que ter inscrição. E se sabe se ele tem ou não, é quando ele vai receitar, porque ele é obrigado a colocar no receituário a inscrição no CRM e o CPF também. Então, isso é obrigatório por lei. Aí é fácil de identificar. Professor, de vez em quando surgem algumas notícias sobre falsos médicos agindo pelo Brasil afora. Alguns deles até exercendo atividade aí por 10, 20 anos. É fácil se introduzir assim no meio médico? Por exemplo, trabalhar num hospital sem ser médico é tão simples assim? Pois é, aí caberia a administração do hospital checar a documentação desse médico. E exemplo, teve indivíduo que exerceu cardiologia 10 anos no estado de Rio de Janeiro e não era médico. Será que ele curou alguém, professor? Provavelmente. Dizem que a fé remove montanha, não? Ela pode remover, não doenças, remover falsas doenças. São os indivíduos que têm doenças psicossomáticas, né? Agora, quando o indivíduo está doente, vamos lançar um desafio aqui para qualquer charlatão. Se ele é capaz de curar, por exemplo, um infarto mesentérico, né? Ou um infarto do miocárdio, ou uma uveíte. São doenças que... O senhor também vai nas coisas mais difíceis, né, professor? Mas as coisas fáceis... Porque as nossas avós, elas curavam até sarampo. Curavam não, não é cura, o indivíduo não cura. É porque tem doenças que evoluem naturalmente para a cura. Tem uma boa evolução. Por exemplo, cachumba, sarampo, essas doenças da infância. É claro que um percentual delas pode levar a situações graves. Mas isso aí é a cura da natureza, é a evolução da doença. Aí que está. Isso chama história natural da doença. E tudo aquilo que não age na história natural da doença, não cura. Ah, vou fazer isso, cartilagem de tubarão, né? Com freio, todo dia tem uma novidade na praça que cura isso aqui. Não cura. Porque não age na história natural da doença. E nós já citamos aqui um exemplo muito fácil. Só se cura doença Chagas, por exemplo, ou se age no barbeiro, então, extermina o barbeiro, ou extermina o agente causal, o tripanosoma. Nenhuma benzição ou chá ou coisa vai curar a doença de Chagas, a não ser dessa forma. Professor, a fé não cura? Doença não cura, não. Então deixe-me fazer uma pergunta para o senhor. O cidadão que está muito doente, não adianta apelar para Deus. Ele tem que ir ao médico. Ah, sim. Deus não está preocupado com isso. Da mesma forma que ele não está preocupado com tsunamis, com aquele negócio que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu não acredito. Eu acho que... Aliás, não é crença, não. Todo médico, se ele for nessa onda, porque a medicina tem que ter prova. Naquela época da tuberculose, que dizia que era castigo de Deus,
o indivíduo ficava tuberculoso, se viu que não era. Se viu que a tuberculose era causada por uma bactéria. E até o Robert Koch, o genial Robert, que descobriu o bacilo da tuberculose, ele quase que foi linchado lá em Berlim, dizendo que estava falando besteira, e foi condenado pelos luminares da época, e sem ainda os castigos de religião. Ele provou por A mais B que a tuberculose era causada por bacilo. Qual foi a consequência disso? A consequência é que milhares e milhares de pessoas são curadas de tuberculose no mundo inteiro por causa dessa descoberta. Então, o médico, ele tem que ter evidências para falar. Eu não acredito, né? Eu não acredito em milagre. Professor, eu estive em uma farmácia essa semana e exposto ao lado do caixa estavam lá frascos expostos de ômega 3. Tive a curiosidade de ler o que estava escrito. Lá dizia que não há nenhuma comprovação científica da eficácia daquele produto. Perfeito. E por que isso fica à venda nas farmácias? Serve para o quê, então? Se não tem nenhuma comprovação científica de que aquilo funcione. Aí está a diferença entre cura de doença e uma prevenção. O que o ômega 3 faz, o que é? Ele age como anti-inflamatório e em determinadas pessoas, quer dizer, não é 100%, ele pode retardar ou diminuir, mas não há provas convincentes disso. Da mesma forma que magnésio não cura nada, que cartilagem de tubarão, né, que todas as coisas da moda aí, ômega 3 e outras substâncias, o zinco, não, o zinco é bom para Alzheimer e tal. Ninguém pode saber se é bom ou não, porque não conhece a história natural, velho. Esse negócio de história natural não é complicado, não. História natural quer dizer que tem um agente específico detectado, visto em microscópio. Como é que ele age lá, se realmente faz regredir? E para isso tem que ter provas, quer dizer que tem que ter histologia, exame anatômico do tecido, ter provas evidentes, né? Agora, nós sabemos, por exemplo, que existe cura de leucemia hoje, existe cura. Tem cura de leucemia. Por quê? Porque modifica, ela impede a proliferação celular. Então, esse negócio aí, isso é um território excelente, Wellington, esse negócio de cura para medicina não oficial. Olha, a Escola de Artes e Ensino Dr. Odilon Fernandes, que é a entidade filantrópica sem fins lucrativos, assistindo pessoas de baixa renda há 39 anos em Uberaba, através da doação de bolsas de estudos nos diversos cursos profissionalizantes, está oferecendo 45 bolsas para os cursos de cabeleireiro, manicure, depilação, pintura a óleo sobre tela e desenho artístico e mangá. Os interessados podem ligar para 3331-5552 3075-0002. A escola funciona na rua Ronan Martins Marques, 487, no bairro Universitário, prédio da Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro, lá no 5º andar, no horário das 14 às 18 horas. E as inscrições para esses cursos irão até o dia 16. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O professor Hamid vai nos apresentar o nosso convidado especial de hoje. Até a propósito de cura e não cura, esse assunto aqui que vai ser discutido hoje, vai ser discutido em alto nível pelo professor Luiz Humberto Chaim, que agora é chefe da disciplina de cirurgia plástica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Cirurgião plástico, então vamos ver aqui qual é a opinião dele. Cura ou não cura? Nós queremos ouvir sua opinião, doutor Chaim. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, doutor Hamid, Wellington. Eu me senti muito honrado de estar aqui conversando com vocês. E a respeito dessa colocação que vocês fizeram, na verdade, é um caminho realmente muito complexo de se discutir, porque a gente não entende ainda com segurança qual é a capacidade do nosso sistema nervoso central de comandar essas reações. O Dr. Hamid colocou muito bem que existem alguns tipos de doenças, de patologias,
que se você não tratar o agente causador, como ele citou, o Trypanosoma cruzi, mesmo o Schistosoma mannsoni, que daria vários tipos de doença, você não iria combater essa doença. E existem algumas coisas que a gente ouviu falar há muitos anos atrás, a fé remove montanhas, não é? E é verdade isso. Muitas vezes você não sabe de onde a pessoa consegue tirar forças para realizar determinados procedimentos que às vezes ele não conseguiria normalmente. O senhor já se viu diante de uma situação assim, que o paciente estava com um problema sério e que de repente, em função da fé, desapareceu? A gente vê citações. Eu particularmente não vivi nenhum procedimento nesse aspecto, mas a gente vê muitas citações porque dentro do nosso grupo de trabalho, da nossa clínica, onde tem o Dr. Odo, o Dr. Delcio Scandiuzzi, ele é um oncologista. E aonde a gente consegue ver mais acontecimentos desse tipo, né, é dentro da oncologia, da cancerologia, onde o paciente tem uma fé muito grande, né, e às vezes ele consegue uma melhora que a gente, na expectativa científica, não estaria esperando. Né? Então, Puxa, posso fazer uma inserção aí? Claro, professor. O que acontece no indivíduo que tem fé, e acho que todo mundo tem fé, é que ele melhora a sua resistência imunológica, né? A capacidade de reagir. E quando há influências da imunologia, no câncer, por exemplo, em alguns tipos de câncer, aí pode, por causa dessa grande resistência, de facilitar o tratamento. Nesse ponto, sabe, nesse ponto que o Dr. Ramires está citando, realmente ele tem muito conhecimento, que é a parte da reumatologia, né, que influencia isso, e a explicação científica para essa melhora realmente é o fator resistência. Porque você sabe bem que às vezes uma pessoa que tem um procedimento, né, ela às vezes tomando antibióticos, fazendo todo o tratamento com cuidado, ela ainda pega uma infecção. E outra, nas mesmas condições, não pegaria, porque aquela pessoa estava com a sua resistência individual baixa. E essa resistência individual é um fator intrínseco do organismo. A gente não sabe exatamente em que fator, aonde é que atua para aumentar essa resistência individual. Então é aí que fica um ponto de interrogação que a gente não sabe ainda explicar cientificamente. Existem, claro, algumas coisas que aumentam a resistência, mas por que aquele indivíduo, naquele momento, aumentou tanto a sua resistência que realmente diminuiu a multiplicação celular dos tumores, né, inibiu o crescimento tumoral? Então essas coisas realmente ficam num campo ainda um pouco obscuro para o nosso conhecimento. Eu queria até, num raciocínio inverso, se acontece isso que nós sabíamos há alguns anos atrás. Quando a mulher, por exemplo, fica viúva, dizia-se que ela era mais propícia a desenvolver câncer de mama ficando viúva, porque há uma queda da resistência imunológica. Os depressivos também, né, são citados isso. O pessoal mais otimista, tem trabalho científico mostrando isso, as pessoas mais otimistas, né, que têm mais otimismo, têm uma melhor resposta ao tratamento que lhe é oferecido. Então, existe algum fator pessoal, individual, que realmente melhora o tratamento que foi colocado para aquele paciente. Então, é difícil você entrar nesse... explicar o que ainda para nós é inexplicável. Nós não conhecemos. Gravidade da doença aumenta a fé, como no caso do câncer, por exemplo? É a última esperança, né? Então, por isso a gente não pode... Os oncologistas, nós médicos que trabalhamos junto com eles, nós observamos bem que a gente nunca impede o paciente de procurar um outro caminho para tentar a sua cura. Isso não é uma coisa que o médico faz. Ele simplesmente dá a opção do tratamento médico, científico, e às vezes o paciente vai optar por rezas, bendições, mas claro, isso aí é a fé do indivíduo, a gente não pode tirar isso do paciente, né? O câncer não é especialidade de nenhum dos dois, mas vou aproveitar a presença de ambos aqui para a seguinte pergunta. O câncer é uma doença que desafia os cientistas há décadas. Claro que avanços têm acontecido, mas talvez seja hoje a única doença ainda que, quando o cidadão sabe que é portador dela, baqueia assim quase que por completo. Às vezes até se entrega, reduzindo a própria imunidade, a própria resistência, né? O que acontece? Falta investimentos nesta área científica? É muito oportuno essa colocação, eu como cirurgião plástico, falar sobre câncer.
Porque, como eu te disse, nossa equipe, nosso grupo de trabalho conta com um oncologista. E por que a gente está misturado com um oncologista, já que eu faço cirurgia plástica? Perfeito. O grande segredo é o seguinte, existem mais de 100 tipos diferentes de cânceres. O câncer nada mais é do que uma entidade de doença nosológica que o organismo por si só não conseguiria combater. Aí chama-se câncer maligno, né? Não existe câncer benigno, seria até uma redundância. Mas na verdade, quando você não tem condições, quando você não consegue combater por si só, é uma doença maligna. E como tem mais de 100 tipos diferentes, a propagação da ideia, da imagem do câncer foi realmente feita uma imagem muito agressiva. Então todo mundo tem medo de falar, às vezes nem falar ele quer falar aquela doença. Doença ruim. É doença ruim, né? Então o que se sabe hoje, cientificamente, que a maioria dos tipos de cânceres são curáveis, certo? Quando diagnosticado em tempo. Por isso é importante, no tratamento do câncer, muito mais é a prevenção, né? Por isso se faz essas propagandas de tratamento de câncer de mama, etc, etc. Então você sabe bem que a atuação do cirurgião plástico é quando você vai tratar um câncer, que você extirpando aquela lesão, você cura o indivíduo, seria reparar aquele lugar que ficou extirpado. Por exemplo, no câncer de mama, né? Que hoje é curável quando diagnosticado em tempo. É por isso que é oportuno falar que as mulheres obrigatoriamente deveriam fazer, a partir de 35 a 40 anos, o seu primeiro exame mamográfico. Então, a mamografia, que é um exame que hoje está ao alcance de praticamente todas as mulheres, é um exame muito interessante de se fazer e se diagnostica precocemente. Com a sua prática de consultório, de clínica, o homem está mais voltado hoje para a prevenção ou continua sendo um bicho do mato em relação a isso? Melhorou muito. Nesses mais de 30 anos que a gente atua em cirurgia e medicina, a gente observou que houve uma melhora da ida ao consultório do homem, mas ainda é muito difícil você conseguir a totalidade do homem a procurar o seu tratamento, a sua prevenção de tumor de próstata, né? Essas prevenções que iriam evitar muitas mortes, né? Então ainda é muito redundante. Até a propósito da sua pergunta, antigamente tinha uma doença chamada sarcoma de Kaposi. Sarcoma é um tipo de câncer, né, que dava muito mais na África. E esse sarcoma de Kaposi, depois se viu que era causado por um vírus. E sabe qual é esse vírus? O vírus da AIDS. A partir do momento em que começou a tratar de AIDS e controlar, esse tipo de câncer desapareceu. Então o que acontece? Precisa saber a causa. Como está se atuando na causa, é até bom falar que tem pacientes com AIDS há 20 anos controlados já com o progresso da medicina. E que teve um sujeito aí, num determinado país, dizia que a gema de ovo é que curava câncer, que curava AIDS. Quer dizer, albumina de ovo, aí surgiu uma planta da China. Foi o dono de granja que falou isso, professor. Pode ser, pode ser perfeitamente. Então, tem que descobrir a causa. E hoje nós sabemos, você perguntou na última vez aqui, problema do diabetes. O diabetes tem uma característica genética, o tipo 1, até eu falei herança atávica, porque não é obrigado que dê em todos os indivíduos, entendeu? Que tenha pais, etc. Mas ocorre em gêmeos idênticos. O tipo 1, 40% dos gêmeos tem isso. Os outros 60% ficam por conta do ambiente, né? Então também a hereditariedade ela pode predispor a alguns tipos de câncer, de neoplasia. Mas sempre tem o fator ambiental que é importante, alimentação, etc. Então, no caso aí, Oxaém, você concorda então que a diminuição da imunidade, né, no caso de uma viúva, né, que perdeu, viúva, claro, ela perdeu o marido, senão não seria viúva, ela desenvolveria câncer de mama? Na verdade é o seguinte, não é que ela desenvolveria um câncer de mama. Ficou mais suscetível. Ela ficou mais suscetível e se ela tivesse algum elemento inicial do crescimento tumoral, ele vai se evidenciar mais.
Porque, para que a gente entenda bem como é que isso acontece, não precisa achar agora quem vai ter um sofrimento grande, uma depressão grande, vai ter tumor. Não é assim, não é isso. Às vezes a pessoa já tem o início tumoral, para que o tumor se evidencie, por exemplo, um tumor de mama, nós estamos citando tumor de mama, para que a gente conseguisse palpar um tumor, ele deveria ter em torno de 1 a 2 centímetros de diâmetro, para você conseguir palpar. Se você fizer o exame, você consegue pegar ele bem mais no início. Mas para que ele se tornasse palpável, ele demoraria em torno de 5 a 7 anos de crescimento. Se nesse período essa pessoa tivesse uma depressão grande, existe uma facilitação desse crescimento. É por isso que às vezes a pessoa não tinha tumor, ficou deprimida e começou a ter tumor. Não é isso, já tinha o tumor, ele só cresceu mais e apareceu mais precocemente. Mas isso é um fator, não vamos colocar agora, senão todo mundo que ficar deprimido vai achar que vai aparecer tumor. Aí não é verdade, isso não acontece. Né? Ele predispõe o crescimento mais rápido, né? Isso é cientificamente comprovado. Eu gostaria de falar um pouquinho com o senhor sobre microcirurgia. Embora pareça que o senhor esteja desativado, né, em relação à microcirurgia, ou não? Não, na verdade a gente tem feito muito pouco microcirurgia. No começo da nossa carreira, isso nos idos de 80, a gente fez algumas microcirurgias. Tanto é que a gente é microcirurgião titular da cadeira de microcirurgia. Mas o problema da microcirurgia não está no ato de fazer a microcirurgia. Porque, para que todo mundo entenda o que é microcirurgia, nada mais é do que uma cirurgia feita num campo um pouquinho menor, com o microscópio. Né? Isso é que se chama microcirurgia. Antigamente, na época, a gente achava que o nervo cortado, cortou, ele não regenerava mais. E hoje se sabe muito bem que há uma regeneração muito grande no nervo. Por inteiro? Por inteiro. Regenera por inteiro se você conseguir fazer, é claro, determinados níveis. Não vamos pensar em nervo na medula, no canal medular. Senão de agora mesmo o pessoal, o Chaim falou que o paciente que tem uma lesão medular vai recuperar. Não é isso. O nervo periférico, onde ele dá um ramo, então aí consegue se fazer a regeneração. Então a microcirurgia, ela depende não só do ato cirúrgico em si, ela depende de toda uma estrutura, uma infraestrutura, né, para poder manter aquele paciente na sua recuperação. Para se ter uma ideia, uma lesão de nervo, para que o paciente recupere totalmente, ele precisaria de ter mais ou menos um amparo de fisioterapia especializada, né, em torno de 6 meses até 6 anos de acompanhamento, para que ele conseguisse recuperar. Recupera, mas é muito mais lento que a recuperação de uma pele normal, correto? Então, a dificuldade que a gente tem, na verdade, é de montar um centro de tratamento adequado para a microcirurgia. Isso, infelizmente, no interior ainda não se consegue, mas nos maiores centros, Uberaba é um grande centro. Em função de custos que não se consegue? Em função de custos. A infraestrutura teria que ser muito grande para atender poucos. Entendeu? Então hoje se pensa isso encarece muito, com certeza. O tratamento. Então você não iria desviar todo o recurso para tentar fazer um centro de microcirurgia que iria atender 1, 2 por mês. É muito melhor, no caso, por exemplo, nós estamos falando de mama, atender o atendimento à mulher, que atenderia muito mais pessoas, seria muito mais beneficiada. Então ficariam centros restritos, de tal modo que quando acontece algum problema mais sério, em que se precisa de microcirurgia, de reimplante, etc., você encaminha para esses grandes centros, onde já tem uma demanda maior. Então você conseguiria centralizar. Como acontece em São Paulo, como acontece no Rio, nós temos alguns colegas que têm alguns centros já especializados em microcirurgia, que recebe muita gente, então faz mais volume de trabalho. Tendão, é possível uma recuperação por completa quando... Tendão, com certeza absoluta, consegue uma recuperação por completo. Mesmo num atleta, por exemplo? Mesmo num atleta. O que acontece é o seguinte, o problema é a fisioterapia pós-operatória. Antigamente, na mão, por exemplo, né, se imaginava que quando se cortasse os tendões da mão, flexores da mão, flexor profundo, superficial, você deveria tapar, fechar e esperar durante mais ou menos uns 30 a 60 dias para depois fazer enxerto de tendão. Posteriormente se descobriu que realmente se você fizer a sutura do tendão com várias técnicas específicas, você conseguindo fazer movimentação ativa, precoce, você não deixaria o tendão cicatrizar, grudar dentro do canal de movimentação que ele tem. Então a recuperação é praticamente 100%.
Só que depende de uma fisioterapia mais especializada precoce. Então a pessoa tem que ficar em tratamento precocemente. Hoje os cirurgiões de mão, que é uma especialidade já separada, ele faz isso com maestria. Hoje não tem mais. Antigamente cortava o tendão, o cara ficava aleijado. Hoje não se fica mais assim. Mas a reabilitação, esse é um problema nacional. Por exemplo, esses centros aos quais ele se referiu, um é o Sara Kubitschek. Tem no Rio de Janeiro, em São Paulo tem grandes centros de reabilitação que fazem tudo isso. Então o problema, isso devia ser no Brasil inteiro. Isso está preso à falta de profissionais ou de estrutura? Estrutura e profissionais, né? Geralmente quem trabalha no centro de reabilitação é o fisiatra e o fisioterapeuta. E existe uma carência nessa área. Também pagando R$500 por mês, né, professor? Agora vou dar um exemplo aqui que o Chaim falou. Reabilitação de tendão e cirurgia de tendão. Porque os grandes jogadores de futebol, eles se reabilitam com muito mais rapidez, né? O Ronaldo, por exemplo, o fenômeno, fecha e abre aspas, né? Ele recuperou de tudo. Por quê? Porque é uma infraestrutura, né, fenomenal para fazer tratamento. Agora o governo não preocupa com o trabalhador braçal. O trabalhador braçal quebra isso, rebenta aquilo, ele leva só para chegar para poder fazer reabilitação, ele vai ficar 2 ou 3 meses ou 4 até achar um padrinho para encaminhar. Então o problema todo é o negócio do milagre, né? É o que você falou no começo aí, né? A folha de remuneração do Cruzeiro não é igual ao do Uberaba Esporte. Então o Ronaldo Fenômeno é o Cruzeiro. O Uberaba Esporte é o trabalhador braçal que trabalha, que corta o dedo. Ô Chaim, você deu até um exemplo ali lá fora para mim. Como é que é essa história de Na verdade, nós estávamos comentando sobre microcirurgia, né? Existe um dos aspectos em microcirurgia, seria reimplante de extremidades lesadas. Por exemplo, um indicador, um terceiro dedo que tivesse sido lesado e que você iria fazer um reimplante. Aí sim deveria tentar microcirurgia, porque você tem que fazer tendão, tem que fazer a parte vascular, a parte nervosa, então realmente seria um procedimento delicado. Aquela estrutura, ela deve ser trabalhada para não congelar, senão não adiantou nada reimplantar, ficou uma estrutura inerte, não teria movimentação nenhuma, não teria utilidade nenhuma. Você fazer todo esse trabalho em cima de uma estrutura que ficaria congelada. Para se fazer essa recuperação, o paciente demoraria em torno de 6 meses a 1 ano de tempo de recuperação. Um trabalhador braçal, infelizmente, pela estrutura que nós vivemos, não tem condições de ficar esperando 6 meses a 1 ano, né, sem uma ajuda de custo adequada, porque senão os filhos dele vão passar fome, os dependentes dele todos vão ter dificuldades. Então, é muito mais prático, entre aspas, né, o paciente ser feito uma filetagem, arrumar aquele coto, né, e ele ficar sem um dígito e voltar a trabalhar, né, pegar no cabo da enxada, na foice, no cortador de cana, etc. Então, realmente é muito pragmático isso, você ficar falando numa estrutura em que, na verdade, não tem condições de oferecer. Então, por isso essa dificuldade de você manter esse tipo de procedimento, né? Você não tem um volume adequado, você não tem uma maneira adequada de fazer. Eu gostaria de algumas informações do senhor aqui sobre varizes, no campo aí da microcirurgia. Parece-me que 50% da população tem problemas de varizes, né? Quais são esses problemas acarretados por varizes que precisam da microcirurgia? Na verdade, o termo microcirurgia em varizes foge um pouquinho da nossa área, mas a gente conhece bem essa área, porque a microcirurgia ligado a varizes seria mais em relação às pequenas varicosidades que teria, nós chamamos de telangiectasia. Seria uma pequena cirurgia onde você conseguiria trabalhar com pequenos cortes. Por uma questão de estética pura e simplesmente ou não? Por uma questão de estética e seria feito. Agora, a variz mesmo que acomete o indivíduo, que dá deficiência circulatória, dá dor, dá dificuldade de deambular, né, aí seria com a cirurgia um pouco maior, onde você vai tirar os grandes vasos, né? Agora, existem várias maneiras de você tratar essas microvarizes, né? Através de pequenas incisões, através de aparelhos hoje que existem, né? Que você faz uma fotocoagulação desses pequenos vasos para a aparência ficar mais adequada. Esse problema de varizes no ser humano é mais postural. Nós fomos feitos para andar de 4.
Tem muita gente que anda, doutor. A gente não vê, mas pode ser. Porque se você for ver a estrutura anatômica, a proteção que você tem na panturrilha, né, a canela é totalmente exposta, nós deveríamos ficar andando nessa posição. E nós mudamos essa postura. E essa postura, ela se tornou inadequada para o retorno vascular. Então ali fica estagnado mais tempo, né, que é a postura nossa bípede, né? Então daria esse problema e de para a coluna lombar também, doenças de coluna, a mesma explicação. Mas depois de tantos séculos, nosso corpo ainda não se habituou? Milhares de anos. Né? Então. Pois é, esse é o tributo de ter um cérebro maior, a inteligência, e sofrer de coluna. Que essa evolução foi também do sistema nervoso, que ele aumentou de tamanho. Né? Então esse é o tributo que se paga à posição bípede. Varizes, doenças de coluna mecânico-degenerativas. Né? Só as mecânicas, né? Apesar de ter válvulas, né, que iria fazer uma escada para a subida do sangue, tudo, mas na verdade ainda falta, porque a postura nossa realmente é inadequada. Aí tem um problema também, viu, Chain? Você perguntou consequências? Essa que o Chain falou, estética, tal, ficar a perna bonita, etc. Mas tem algumas situações de gravidade por causa de varize. É a chamada trombose venosa profunda, também relacionada aqui na atividade, né? A gente tem um trombo, esse trombo pode deslocar e dar uma embolia no pulmão, né? Se não for no cérebro, né? Então, por isso tem que se cuidar também dessas situações, né? O senhor falou aí sobre o caso de trabalhador que até fica mutilado em função da dificuldade de recuperação, em função de algum corte e tal, das extremidades. Mas eu perguntaria para o senhor, por exemplo, pênis, tem como reimplantar um pênis? Com sucesso? Olha, essa área é um pouquinho fora da nossa área, mas pela experiência que a gente vê e pelos relatos científicos que tem, é uma possibilidade de reimplantar, existe essa possibilidade de reimplantar, e a reimplantação é feita com sucesso. Certo? Qualquer membro ou parte do corpo pode ser reimplantado com sucesso? Qualquer membro, dependendo do momento em que for tratado, ele tem chance de ser reimplantado com sucesso. A gente ouve falar muito, né? Um dos casos mais clássicos de reimplante que a gente tem é um reimplante que aconteceu na China, né? E o paciente já tinha perdido, amputou um membro, o braço, né? E esse braço ficou lá, sem ser conectado, por mais de 12 horas, que é um tempo muito grande, porque as células vão degenerando e aí não conseguiria fazer esse reimplante. Mas vão degenerando na parte amputada. Amputada, não é? Porque fica sem vascularização, ele vai morrendo. Mas naquele caso específico, era uma época de inverno e era um ambiente mais frio, né? E aquilo preservou as estruturas e conseguiu se reimplantar. Então, baseado no tempo que você tem de disposição de perda desse membro, você conseguiria reimplantar, né, com sucesso. É claro, quanto mais tempo for passando, mais tempo você vai tendo degenerações, e aí vai perdendo essa viabilidade. Agora, esses procedimentos que nós estamos comentando sobre trabalhador é interessante realmente, a gente ver esses aspectos, né? Porque a cultura do país é muito importante para você saber que tipo de tratamento você vai oferecer a eles. Para você ter uma ideia, naquela época que nós começamos aqui na faculdade, um pouco atrás, nós fizemos um reimplante de uma mão, paciente, e o paciente simplesmente desapareceu quando foi encaminhado para reabilitar. Ele não quis reabilitar. Então, são coisas interessantes. Ele não quis ou não teve condições? Não, ele não quis reabilitar, por quê? Com aquela mão congelada, ele conseguiria aposentar por incapacidade. Então é muito difícil você entender qual é a verdade, né, daquele paciente e qual que é a nossa verdade em relação ao médico que está tentando tratar. Chain, em relação ao problema de amputar, que conselhos você daria, por exemplo, para os socorristas, para os bombeiros, para conservar a parte amputada em que e levar imediatamente? Porque isso até é um problema de saúde pública, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, dependendo do tipo de amputação, se for uma amputação com corte linear, uma guilhotina, né, você tem uma grande chance de reimplantar. Quando você tem esmagamento, a chance é muito pequena de reimplantação.
Agora, quando você vai conservar aquele membro, como é que se conserva? Você coloca dentro do gelo, como é que faz? Na verdade é muito simples, é simplesmente você colocar aquele elemento amputado dentro de um recipiente isolado, por exemplo um saquinho plástico, não é? E aquele saquinho plástico, não é, envolver em uma compressa e colocar dentro de um balde com gelo. Ele vai congelar e não vai ter o contato direto com a estrutura gelada e não vai destruir aquele tecido. Então é embalar e colocar dentro de um recipiente com gelo e levar, mais rápido possível mesmo. Porque na verdade o tempo de morte e alteração das células é em torno de 10 a 12 horas, certo? Que você teria um tempo para recuperar. Bem, nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos aqui hoje com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, e também com o professor Luiz Humberto Chaim, cirurgião plástico, lá da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Professora Mariazinha Alonso ligou dizendo que está com inflamação no tornozelo esquerdo e pergunta o que fazer. Como sempre, é importante examinar o paciente, ver a história dele, porque inflamação no tornozelo pode ser tanto uma doença, pode ser um trauma, às vezes torceu o pé, pode ser decorrente de remédios, inclusive. Por exemplo, tem um remédio para pressão arterial que ele pode inchar o tornozelo. Então, tem inúmeras doenças. Há necessidade de examinar. Aliás, médico que não examina, que faz o diagnóstico sem examinar ou fazer história, ele pode até prejudicar o paciente dando um diagnóstico errado. Então, é necessário que se examine. Pode ser, então, problema reumatológico, ortopédico, pode ser problema neurológico. E aí, para saber qual é a triagem, é preciso examinar, né? Professor Luiz Humberto, é Chaim ou Chaim? Escreve Chaim, né? Mas fala Chaim, né? Não tem muita diferença. Aliás, uma família super conhecida e benquista pelos uberabenses. O senhor falou aí sobre a questão do reimplante de mão. Eu li que o primeiro reimplante de mão registrado na América Latina ocorreu em 71 em São Paulo. Isso é tão recente assim? Ou nós que estávamos afastados da realidade de primeiro mundo? É verdade, é recente realmente. Esse reimplante foi realizado por um grupo do HC, o professor Marcos de Castro estava naquela época lá, então é um pessoal que realmente fez esse reimplante. E eu acho assim, não é que seja tão recente. O instrumental para se fazer esse reimplante é que é mais recente, né? Por exemplo, os aparelhos, os fios microcirúrgicos, né? A maneira de se fazer esse tratamento é que é um pouquinho mais recente pela evolução do material que se tem. Professor Hamid, o senhor que é um homem que conhece a história da medicina como poucos, na literatura existe algum caso que o membro tenha sido reimplantado, invertido, por exemplo, braço para trás, qualquer coisa assim ou não? Olha, eu não vi assim na história da minha... Eu sabia que tinha muita amputação, né? Por exemplo, nas guerras... Corta a esquerda no lugar da direita também? Não, ou as duas. Nas grandes guerras, né? A Guerra da Crimeia, a invasão da Rússia, né, por Napoleão, muita gente tinha que amputar, senão havia gangrena, né? Agora, naquela época não tinha condições, né, de fazer isso, porque no caso aqui, às vezes precisa de microscópio, né? O microscópio foi descoberto quase 100 anos depois dessas guerras, né? Eu não vi relato ainda de tentativa, nem de tentativa, que sabia que não dava certo, né? Sangrava, esses cuidados de preservação não eram tomados, né? Até o Napoleão, ele criticava, né, os cirurgiões dele, né? Ele falava que os médicos geralmente eram assassinos, né? Porque muita gente morria. Aí um dos médicos, o chefe dos cirurgiões, dizia assim: Majestade, o senhor podia me informar qual é a profissão dos conquistadores? Quer dizer, eles matavam muito mais. Os conquistadores não eram assassinos, não. Eram santos. Dizimavam, às vezes,
milhões e milhões de pessoas, e com o intuito de matar. Sim. Agora, os médicos poderiam, talvez, naquela época, ter algumas falhas, e claro que teriam. Como é que não tinha antibiótico naquela época? O indivíduo morria, não é porque o cirurgião fez errado, né? Então, tem esses aspectos, acho que importantes, né, para a gente lembrar. Professor Chaim, as guerras contribuem para com a cirurgia plástica? Foi uma das principais contribuidoras para o desenvolvimento da cirurgia plástica reparadora. A Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, que fez desenvolver muitas técnicas que hoje nós usamos na recuperação dos traumas de face, por exemplo, né? Mesmo nesses reimplantes que foram feitos, muito conhecimento que se teve foi devido à guerra. Inclusive, até um dado histórico aí, Chaim, que a rejeição de transplantes, e se dava fazer transplante para isso, né? Propiciou um prêmio Nobel de Medicina quem descobriu a rejeição aos transplantes. E você sabe que foi um brasileiro? Não. Pedro Medawar, depois virou Peter Medawar, que foi estudar na Inglaterra. Ele ganhou o prêmio Nobel de 1962 porque descobriu... Então nós temos um brasileiro como prêmio Nobel. Tem um brasileiro nascido em Petrópolis, filho de libanês, né? E foi para a Inglaterra estudar lá. Por que que ele foi? O Brasil perde às vezes. Porque na época da guerra queriam que ele fizesse o serviço militar. E ele não queria fazer o serviço militar porque estava prejudicando os estudos dele. Então ele migrou para a Inglaterra, descobriu a rejeição dos transplantes, prêmio Nobel de Medicina em 1962, por causa disso. E recebeu o título de Sir. Quer dizer, para quem dá grande contribuição na Inglaterra para a ciência. Doutor Chaim, essa falta de estatística no Brasil, especialmente em relação aos trabalhadores que são assistidos pelo SUS, isso não prejudica a adoção de uma política mais séria para essa área, não? A falta de estatística não só para esses trabalhadores, até para a evolução científica nossa é difícil, né? Toda vez que vamos nos reportar a dados aqui, nós temos que falar em dados da Organização Mundial de Saúde. Nós não temos um banco de dados no Brasil. O nosso banco de dados, ele ainda é bem deficitário, mas já melhorou muito, muito mesmo. E é uma das maiores dificuldades que a gente tem, é porque muitas vezes você fica, ou você trata ou você compila, né? Você ajunta dados, né? Então deveria ter, tem que haver uma estrutura pronta, montada, para que existe pessoas preparadas para compilar dados e deixar o médico ou o pessoal trabalhar, né? Então realmente é um pouco complexo isso acontecer, e a gente vê isso todos os dias quando vai fazer algum tipo de trabalho que envolve estatística, né? E todos eles praticamente vão envolver. A gente tem dificuldade realmente. No Brasil é muito difícil você ter realmente uma história, né? Porque você tem poucas anotações, né, guardadas. Por falar em anotação, até o prontuário para pesquisa médica é muito importante. O pessoal precisa escrever mais legível, viu? Precisa escrever mais legível. Pois é, agora é uma complicação, né? O médico não escreve legível ao prescrever a receita. A gente chega na farmácia, não tem um farmacêutico, tem um atendente de balcão. Mas que segurança o CRM já disciplinou isso, Wellington. Professor, mas ninguém... O CRM já disciplinou. Quer dizer, não posso dizer ninguém, porque aí seria ser muito rigoroso, né? A maioria não cumpre isso. Isso está ligado a quando estudante de medicina, a gente precisava copiar a aula e escrevia muito depressa. E nos 6 anos que eu passava na escola, esquecia a caligrafia. Mas está sendo corrigido. Eu acho que escrever legível, quando não é possível, você tem que digitar. Hoje com computador, as receitas bem que poderia ser feito com computador, não, professor? Só que o computador, na sala de consulta, não é um negócio bom. Porque o doente fica muito ligado no computador e esquece do paciente. Complicado. Bom, uma última pergunta aqui para o doutor Chaim. A Geni, ele diz que faz faxina e sente muitas dores no pulso. Apareceu um caroço no pulso e está crescendo. Qual especialista deve procurar e onde atendem? É muito comum acontecer isso, né? Você ter um caroço numa articulação, porque existe na articulação um retináculo, uma camada protetora que iria conter ali os líquidos que fazem aquela articulação ter maior lubrificação, chamado líquido sinovial. É quase um óleo, né?
Então, aquela capinha, aquela camada protetora, às vezes fica com um ponto de fraqueza, por esforço ou por fragilidade tecidual mesmo, né, e forma um pequeno cisto, chamado cisto sinovial, que é tratado por um ortopedista que faz essa área. Geralmente o ortopedista é cirurgião de mão, né, que vai lá, deveria conversar e olhar. E é tratado, é um tratamento que tem uma recuperação muito boa. Só queria fazer um acréscimo aí, Chan, se for possível, é que na maioria das vezes, não é no caso específico, não há indicação cirúrgica para isso, porque pode desaparecer sozinho também. Correto. Né? Aliás, nós vamos falar sobre isso num próximo programa, sobre a questão de cirurgia. Parece que o pessoal anda abusando de cirurgias, não, professor? Mas isso é um tema para um outro programa, porque não se dá para falar sobre isso em 30 segundos. Professor Chaim, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Professor Hamid, um conselho para hoje? Às vezes, cirurgia é necessária. Já antecipando. Não, sim. Existem cirurgias necessárias e as desnecessárias, que... Ó, nós vamos... É um longo assunto, professor. Podemos discutir. É um longo assunto. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.